Olá pessoal, eu sou Rodrigo Campos e esse é mais um episódio do Café com Medalha, o nosso episódio número 3. Aqui você já sabe, corrida é o ponto de partida, mas as conversas vão muito além. Hoje nós vamos conhecer a história por trás de uma medalha muito especial. E quem está aqui comigo é Luiz Felipe Falcão, professor, jornalista e corredor amador. Luiz Felipe já fez algumas maratonas, é fã da Luciana Mello e de abacaxi. Sim. Conhecido por mim desde a época do colégio como Bicas. Nos reencontramos no mundo das corridas. Luiz Felipe, que honra te receber. A gente já começa direto no coração dessa conversa. Conta pra gente por que essa medalha que você trouxe é a mais especial da sua vida. Ei, Rodrigo, obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, né? E com todas e todos que, né, vão assistir em algum momento essa nossa conversa. Essa medalha ela é importante porque ela foi a minha primeira medalha de 42 quilômetros. Assim como as outras que eu trouxe das primeiras vezes, né? Eu acho que a primeira de 42, para um corredor, né? A primeira vez que você completa uma maratona, eu acho que é um marco mesmo, assim, né? De superação. Essa, por exemplo, então, foi recebida debaixo de muito choro, inclusive. Que eu não sei identificar a razão do choro, se era um choro de dor, de satisfação, de felicidade, de arrependimento, de raiva de quem me incentivou a correr, enfim, né? Mas a gente trouxe os 42, inclusive prometi que jamais faria outra corrida de 42 quilômetros, até que me inscrevi para do ano seguinte. E fez e completou também. E fiz e completei, claro. A questão era... Quero fazer uma maratona melhor do que a primeira. E aí a gente faz, né? Mas assim, por hora, acho que elas estão suspensas. Sim. A princípio. Eu também pensei em 2016, quando eu fiz a primeira, eu também pensei em não fazer mais. Demorou aí 9 anos até que eu tive a ideia de fazer o projeto 42 anos, 42 quilômetros. E eu fiz a maratona esse ano. Você ainda não chegou nos 42. Eu faço 42 anos que vem, será? Será? Porque tá aí, Tem né? Tem inscrição aberta, inclusive. Tem algumas inscrições, indico a de Florianópolis, que é muito bonita, que é onde eu corri. Plana, gostosa, clima legal, em agosto também, super tranquilo de fazer. Ai, Jesus. Mas legal, você se acha uma pessoa exagerada, ô Luiz Felipe? Porque é o Café com Medalha. Você trouxe medalhas, né? Você trouxe várias medalhas. Eu não sei se exagerado, mas talvez indeciso, boa, né? Porque... Boa. Na dúvida, né, entre qual era a mais Fantástico. Importante, eu falei assim, nossa, mas eu me senti um tanto quanto desprestigiando as conquistas, né, anteriores. Porque se você parar para pensar, a primeira corrida, que foram, né, 5 quilômetros em 2016, talvez tenham o mesmo peso que os 42, fantástico. Porque correr 5 quilômetros, né, pela primeira vez, sem preparo, sem entender, né, sem um tênis adequado, enfim, sem nada, né, sem saber direito como é que a banda tocava, então talvez o desafio seja parecido. Então, o peso da medalha acredito eu que seja o mesmo, tanto que tive dificuldade de escolher a melhor. Eu falei brincando, exagero, porque exatamente eu acho muito bom você ter trazido, principalmente essa prova que acontece na UFJF, que é um percurso, né, que é a da Asconcer, né, que tem todo um simbolismo aí, né, a Asconcer, ela é aí uma associação em combate ao câncer, em apoio ao câncer aqui de Juiz de Fora e região. E ela realmente é uma prova, além de ter todo esse sentido, mas ela é uma prova pesada dentro da UFJF, a Universidade Federal, com muitos morros. Subida, né? E a gente está falando aqui de provas, né, de Juiz de Fora, a gente está falando outra de Juiz de Fora, aqui nós temos uma de Búzios, uma de Belo Horizonte e uma do Rio, outra do Rio aqui, no caso, uma meia maratona. Então, realmente, primeira meia maratona. A primeira meia maratona sua. E cada uma tem seu simbolismo, né, porque a gente está falando de evolução, né? E eu acho que em cima disso, né, aproveitando que você é um cara da comunicação, né, você está do outro lado hoje, aí eu tô te entrevistando e quantas vezes nós já te vimos até inclusive na TV, né, em outros meios também. Vamos falar um pouco mais da sua vida com a corrida, né? Quando que ela entrou de fato na sua vida e por que ela entrou na sua vida? A corrida entrou na minha vida de uma forma não muito saudável, vamos colocar assim. É estranho você falar que não foi de uma maneira muito saudável, né?
Mas exatamente em função, né, de trabalhar em televisão, eu trabalhei em televisão, eu comecei a trabalhar na televisão em 2006 e por um histórico familiar, né, de questões ligadas à obesidade e fatores, né, de ansiedade, porque sou uma pessoa ansiosa, a necessidade de controle do peso sempre foi muito, muito presente. Então, eu vivia esse dilema, né, de ter que estar mais magro, mais enxuto para estar no ar. E aí, uma vez que, né, a gente tenta uma dieta, tenta outra coisa, academia o tempo inteiro, eu morava em Rio das Ostras na época, e eu comecei a correr na esteira inicialmente, antes dos treinos, né? Tá. Para poder fazer aquele aquecimento, enfim, e fui escalando, né? Fui fazendo aquela corridinha clássica, né? Corre 1 minuto, anda 2, corre 1 minuto, anda 2, reclamava mais do que qualquer outra coisa, enfim. E aí fiz isso por um ano e pouquinho na esteira, me mudei para São João del Rei e lá contratei um personal, Diogo, gente finíssima inclusive, preparador físico do Atletique, diga-se de passagem. Sim. E Diogo teve a brilhante ideia de me colocar para correr no campo com paraquedas nas costas. Brilhante ideia. E ele colocava pressão. Claro que o objetivo não era corrida, mas era a eliminação de peso e enfim. E aí eu fui ganhando resistência, treinei com o Diogo 1 ano e me mudei para Juiz de Fora. Encontrei aqui uma outra educadora física à época, a Marcela Januzzi, excelente profissional, e nesse tempo ela me dava aula de 1 hora, né, 3 vezes por semana, e me colocava na esteira. E aí ela um dia chegou para mim e falou assim, olha, eu passo muito tempo te olhando correr na esteira da nossa aula, da nossa 1 hora de aula. Por que você não chega mais cedo e corre esses 20 minutos? Aí eu reclamei a minha vida, que eu não gostava da esteira, que era um saco, que o tempo não passava, e que eu ficava entediado, que me dava ansiedade de correr na esteira, enfim. E aí ela foi devagarzinho, tenta correr na esteira, 5 minutos, 10. Aí um dia ela falou assim, se inscreve numa prova. Legal. De repente, quando você se inscrever numa prova, você tem um objetivo para estar na esteira. E aí foi a inscrição para a Corrida das Concer, a terceira Corrida das Concer. E aí eu cheguei lá, né, meio perdido, não sabia que a gente tinha que colocar o chip no tênis. Como é que coloca, como é que largava, meio constrangido também de perguntar para as outras pessoas, né, e passa vergonha. Sim. Corri, e aí ao correr comecei a observar pessoas muitíssimo mais bem preparadas, e aí, né, o espírito competitivo da pessoa também começa a aflorar. Falou assim, não, de jeito nenhum que eu vou ficar para trás, né? E aí eu acho que o mosquitinho da corrida mordeu e os amigos foram aparecendo, porque é isso, né? A corrida muda o nosso ciclo de amizades drasticamente. Total. E aí as pessoas que correm foram se aproximando, as provas foram chegando, foram acontecendo, outras inscrições, outras cidades, e aí você já conhece o resto. Né? Outros objetivos. E aí a corrida que não começou, né, de uma forma tão legal se tornou um hobby. E por saúde, né, e agora por um equilíbrio realmente emocional e mental, ela é indispensável. A corrida me garantiu, assim, ter tranquilidade, por exemplo, no final do mestrado, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, porque a hora que o desespero de estar sentado muitas horas dava aquela chegada, né, repentina, eu falei assim, não, chega, deixa eu correr. Aí eu cansava o corpo para poder tomar um banho, voltar, sentar de novo e ir até, enfim, a madrugada e quantas horas fossem necessárias para terminar o trabalho. E essa é a minha relação com a corrida. Muito bom. Não, eu acho que também, assim... Não, e essa é uma relação que eu também comecei pela busca por uma atividade física, pelo um histórico de cardiopatia na minha família e alguma coisa que me trouxesse prazer. Então, eu comecei em 2012, com 28 anos ali.
e 28 para 29, e isso realmente faz diferença, né? Porque para mim também serve como um equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre essa questão da atividade física para a saúde mental, que você já introduziu muito bem, mas para mim, né, isso faz toda a diferença também quando a gente leva para essa questão do faz inclusive mais diferença, né? Mais diferença, exatamente. Para mim, a corrida que era inicialmente para emagrecer não resolveu muito, entendeu? Mas agora não faz diferença alguma, a gente continua correndo, porque é isso, né? Assim, não, eu acho que a maior dificuldade talvez, dessa situação do emagrecimento que você está falando, eu acho que é mais com você mesmo, na questão de você buscar aquele tempo que você já fez. Claro, e vamos ser honestos, né? Quando a gente está no ciclo de uma prova mais distante, 21, 42, o que seja, a gente precisa comer para colocar combustível para dentro, sim, né? E sim. A hora que o treino passa, a fome daquela quantidade de comida não vai embora, né? Exatamente. A gente tenta compensar de outra forma. Mas você, como jornalista, né, que você é, e corredor, né, você enxerga muita história nas corridas, né? Você tem alguma história mais bonita com a corrida, ou de alguém com a corrida, que conecte aí, que daria até, inclusive, uma boa notícia, uma boa reportagem, algo assim? Nós temos aqui em Juiz de Fora uma corredora que é fantástica, sim. Se não me engano, ela tem os seus 70, 80 anos, talvez, e ela está em todas as corridas do ranking, todas as excursões. Eu gosto dos grupos de excursão para correr, para viajar. Já fui. E viajo muito com o Rubinho, né? Sim, sim. E ela participa das corridas conosco e é uma querida, sabe? E a filha corre e todo mundo tem um carinho muito grande por ela e as conquistas vão chegando. Eu acho que o exemplo dessas pessoas que correm uma vida toda é sensacional. O Brás também, que é um outro querido também, que corre pra caramba. Enfim, nossa, são muitas histórias de pessoas, né, que chegaram na corrida por questões muitas. Diversas. E a gente vai conhecendo e vai se encantando com essas pessoas, né? Os amigos de corrida são muito especiais, né? Quando você, enfim... Inclusive os amigos de prova, né? Aqueles que você nunca mais vai ver na vida, sequer sabe o nome deles. Uma viagem que você fez. Ou te ajudam ali no meio do percurso mesmo, né? Naqueles 29, 30 quilômetros da maratona que você está precisando de um... né? De um... A gente não pode falar marca, mas de um sprayzinho mentolado, né? Para dar um grau, ou uma água, uma paçoca, ou um vamos, meu filho, aguenta que você vai chegando, né? Ou aquela pessoa que vê que você parou, quebrou, tá andando, vai do seu lado, dá aquele incentivo. Então, eu acho que essas histórias são sempre muito, muito bacanas. É legal você estar falando isso, né? Eu já tive uma prova que eu estava em São Paulo, e não estava conseguindo o carro de aplicativo para ir para a corrida. Né? São percursos que eu não gosto. Eu já fiz, a minha primeira maratona foi lá. E aí eu estava esperando e tinha um casal também pedindo, e o carro deles estava vindo, eles me perguntaram, você está indo para... Você está indo, óbvio, né? O que eu estou fazendo 4h15 da manhã, 4h30, vestido de corrida, eu estou indo para a prova, tá indo, poxa, vamos com a gente já vai pagar aqui, vamos embora. Fui, né? Essa conexão foi legal e nunca mais vi esse casal na vida. E ano passado, quando eu fui fazer também uma meia lá em São Paulo, coincidentemente em São Paulo, eu já tinha pedido também meu carro de aplicativo, já estava chegando e tinha um cara que não estava conseguindo. E aí eu retribuí aquela gentileza de um outro casal, eu retribuí. Não teve ali... Não era o mesmo casal. Não era o mesmo casal, era um cara, eu falei assim, cara, vamos comigo, já tá chegando aqui. Cara, quanto que eu te devo aí? Cara, nada. E eu espero que ele retribua isso ali na frente. Inclusive encontrar carro de aplicativo, né? Nesses dias é muito complexo, o horário não ajuda, por mais que sejam cidades grandes. Eu geralmente gosto das excursões porque... Geralmente quem organiza excursão já pensa, inclusive, na hospedagem próxima da largada, né? Para a gente evitar essas questões. Inclusive,
o retorno, né? Porque dificilmente também você encontra um carro de aplicativo que te quer suado, ensopado, né? De suor, né? Mesmo porque não é muito talvez, agradável, né? Não, e vai que, né, o cara já tenha pegado algum que infelizmente estava em situações piores, né? Até inclusive esse ano eu não fiz a prova que eu fui até a largada, a meia do Cristo no Rio de Janeiro, eu estava muito molhado, eu desisti na largada. Eu vi no seu Instagram mesmo. Vale uma outra terrível, história. Né? Mas teve um bondoso motorista que me aceitou do jeito que eu estava, porque o carro dele era de couro e eu voltei para a casa do meu cunhado. Mas exatamente isso aí, esse movimento de ir e vir, né, quando você consegue fazer uma hospedagem próxima, ajuda pra caramba, e as excursões acabam que fazem diferença. E a gente está falando de pessoas, né? O Luiz Felipe prefere correr sozinho ou em grupo? Porque eu vejo você correndo com mais pessoas, de forma alguma, né? Ué, como é que a gente conversa? Eu acho que são os dois momentos, né? Sim. Eu acho que quando a gente está ali cumprindo a planilha durante a semana, que você tem um objetivo, né, a entregar pro seu treinador, inclusive, Jonathan, um abraço. Obrigado. Estou em falta contigo um pouquinho, eu sei, mas a gente vai acertar isso. Mas quando você tem essa planilha para cumprir os dias, as velocidades e tudo mais, aí de repente correr mais concentrado é aquilo que faz a diferença. E eu geralmente faço esses treinos na esteira. Pois é. Mas no final de semana, aquela né, mesma esteira que você que não imaginava que detestava, correria. Né? Exato. E aí quando você, né, quando aos sábados eu vou correr para a Via São Pedro, geralmente, e que são os treinos mais extensos, os longões, que a gente fala a depender da prova, aí eu tenho os meus amigos de corrida mesmo, e aí a gente está uma semana sem se ver, aí o fuxico acontece, né? E eu acho, inclusive, Rodrigo, arrisco dizer que a conversa é necessária, porque ela aumenta o rendimento. Ah, você acha? É claro, o desgaste é muito maior. Experimenta correr falando, cantando, como é que você cansa muito mais rápido. Então, você dá conta de correr conversando. A hora que você está numa prova sozinho e você provavelmente seu rendimento vai ser maior. Olha só. Mesmo porque também, assim, eu não sei, eu só te vejo tirando fotos no local que a gente mais treina. Ele me chama para passar vergonha aqui, né? Não, mas eu só te vejo tirando fotos. Então, assim, eu queria entender realmente. Vamos lá. É porque eu chego antes, né, Rodrigo? Eu corro às 5h30, 6 horas da manhã. Você chega às 8. Então, no momento em que eu termino o meu treino, é quando você está chegando me vendo tirar as fotos. Mas aqui, ó, tá tudo registrado, tá? Tá aí, tá né? Tudo registrado. Tá aí. Eu também mostro quando você fala, vamos acelerar. Eu te mostro que eu acelerei, né? Mas por ali. Eu tiro as fotos porque é isso, né? Quando você volta... inclusive nas memórias, né, das pessoas com quem, né, você corre, com quem você já correu, e essa caminhada é muito bacana assim também. Eu acho que o registro é importante, né, dos percursos, dos perrengues, né? Eu gosto de registrar. Eu tenho fotos ali do meu primeiro grupo de corrida. Eu comecei a correr em grupo, gostava pra caramba porque realmente trouxe esse incentivo. A gente treinava na UFJF, nos finais de semana, e na Praça Bom Pastor, no bairro Bom Pastor, dia de semana. E era muito bom, porque a gente estava ali sempre juntos, mas atualmente eu, Rodrigo, prefiro correr sozinho, porque eu prefiro seguir meu horário, chegar no meu horário, fazer o meu pace, não puxar ninguém e não ser puxado por ninguém. Mas é um gosto pessoal nesse momento, mas eu acho fundamental os grupos de corrida. Sim. Principalmente quando a gente está começando nesse ambiente. Né? Existe aquele desespero inicial de quem está correndo, né? Começando a correr, de passar mesmo do ponto, sim, né? Tá legal, tá bacana, eu aguento correr mais um pouquinho, daqui a pouco tem uma lesão, força mais um pouco, vem outra, né? Eu acho que o mais importante na corrida, não sei se outras pessoas já disseram isso aqui, mas a preparação para as grandes provas é, inclusive, você conhecer o seu corpo no sentido de entender os sinais de que está vindo uma fadiga, sim, ou de que está vindo uma cãibra, ou de que você aguenta mais um pouquinho, né? Como é que você se escuta muitas vezes na respiração. Tem uma situação curiosa, durante um tempo, você estava dizendo de correr com alguém que te puxasse, né? Durante uns bons anos da minha vida, eu treinei com a Viviane Anderson. Ela me treinou também. E o mais bacana do treino com ela é que eu não me preocupava com relógio.
era ela quem ditava o ritmo da corrida, porque ela corria ao meu lado, né? Sim. Então era muito bom, porque ela aumentava e às vezes eu dizia assim, nossa, Viviane, pelo amor de Deus, para, diminui esse pé, porque eu não tô dando conta. Ela falou assim, mas claro que tá, eu tô ouvindo sua respiração. Caramba. Então, assim, ela me conhecia e conhecia o meu nível de cansaço pela minha respiração. E aí, a partir do momento que ela disse isso, eu comecei a observar de fato, né? E aí você vai começando a ritmar, né, a sua passada, a sua frequência com a sua respiração, com aquilo que, né, você tem de proposição de pace, aí você já começa a entender, né, o ritmo da batida para cada pace, você começa a conhecer as distâncias. Sim. Então, correr sozinho também, né? Eu acho que tudo é válido, né? Mas se conhecer correndo, né, é importante, é importante. É um autoconhecimento fundamental até para nossa evolução pessoal e sim como um atleta amador, um corredor amador. E quando né? você conhece também quem corre contigo, Excelente. você também conhece quem corre contigo, né? Exato. Carolina, que é com quem você me vê frequentemente correndo, Sim. sabe, por exemplo, das minhas limitações ou da minha... eu sou muito ranzinza, né, correndo. Então, quando eu já tô querendo desistir, ela fala assim, você aguenta? Vambora, o que é isso, né? Muito bom. E, às vezes, ela usa de uma estratégia muito baixa comigo, que ela faz o seguinte, eu sei que você não vai dar conta mesmo. E aí isso mexe com os brios, né? Mexe. Porque, enfim, mexe. E aí a gente termina o treino, a gente aumenta o pace, tá tudo certo. E dá umas boas risadas depois. Beijo, Carolina. Né? Você acumula jornalismo, docência, pesquisa, vida pessoal, treinos, falou aí da escrita, né, para o mestrado. Como que você faz isso tudo funcionar? E quando não funciona, como você lida com uma possível frustração? Quase nunca funciona, né? Quase nunca funciona. Perfeito. Né? O ano passado, ano retrasado, eu tive burnout, olha que legal. E a corrida entra nesse lugar de regulação. Perfeito. Né? Enfim, a vida nossa é muito doida. Eu, por exemplo, estou num momento em que eu estou negligenciando os meus treinos, não por falta de vontade, mas por prioridades outras que estão exigindo mais tempo de mim, né? Sim. Então, a gente precisa também ter essa clareza. Você fala assim, a corrida não te faz falta? Bastante. Mas eu estou precisando do tempo do treino para resolver outra coisa. Ou preciso dormir aquela 1h30 a mais de manhã porque eu estou cansado. Dá um arrependimentozinho, você fica frustrado de não ter treinado. Quando você vai treinar e vê que a coisa não está fluindo, você fala assim, o bicho está pegando porque eu não estou treinando decente. Sim. Né? Mas assim, minimamente a gente vai se organizando. Agora, ruim com o treino, pior sem ele. Né? A gente não pode deixar de fazer, porque a corrida, ela humilha, né? É bom dizer, a corrida humilha. Fica 15 dias sem correr para você ver. Quando você volta, a canelite volta junto, o pace baixa como se você nunca... Baixa não, o pace aumenta como se você nunca tivesse corrido, chegado naquele lugar, né? E aí, por aí vai. Mas eu tento equilibrar. Trabalho, o próprio treino da academia, porque para quem ainda não corre, não se aventure a correr sem fazer musculação, porque isso é uma loucura, né? O nosso corpo precisa se sustentar para correr. Muito, muito. Né? Então, é isso. Assim, se você quer correr, aguenta o tranco. Então, vai fazer musculação, vai fortalecer a perna, porque senão o joelho, o tornozelo, eles vão, enfim, dar sinais de que não estão dando conta, né? Então, isso é importante. A gente se encontra, né? Além da gente ter um histórico, da gente ter um histórico no mesmo colégio, da gente se conhecer há muito tempo, a gente tem um histórico a gente tem ali um espaço comum, uma rotina, né? Uma rotina que é onde a gente faz a musculação, que a gente se encontra ali 2 vezes na semana. Onde a Michelle castiga a gente. Ela castiga a gente eu vou 3. Nosso bem. Você vai 3, eu vou 2. Porque faz parte desse complemento, né, da corrida, a musculação, a importância, assim como a própria alimentação. Eu acho que isso aí realmente me fez ter ali um ótimo resultado nesse ano que eu fiz a minha melhor meia e a minha melhor maratona. Então, com certeza, a musculação... Vai agachar para correr direito. É isso Vai aí. Fazer búlgaro para correr direito. Isso aí a gente tem que fazer. Eu não me vejo não fazendo musculação agora que realmente eu estou, né, mais empenhado aí.
E aí, quando a gente está indo para a corrida, né? A gente está falando aí de ou escutar música ou não. E aí você se identifica com Luciana Mello. Demais. Por que Luciana Mello? E ela faz parte da sua playlist ou Luciana Mello é para outros momentos? Curiosamente, não mais. Já fez. Coitada da Luciana. A Luciana Mello vai ouvir a gente. Não, calma, vamos lá. A minha história com a Luciana Mello, ela data do início dos anos 2000, assim. Ela é de um momento que a corrida sequer passava pela minha cabeça, né? E quem conhece a Luciana Mello, para além das músicas mais conhecidas dela, ela geralmente faz uma levada mais de um sambinha, ou de um pop, ou de uma MPB talvez mais tranquila, que eu acho incompatível com o ritmo da corrida. Né? Então a minha playlist, inclusive eu tenho algumas playlists, as minhas playlists, né, nos aplicativos e nas plataformas, né, de streaming de música são nomeadas pela prova. Então eu tenho, por exemplo, a Pampulha 2024, 2023, Nunca pensei Maratona do Rio 2023, 2024. Por quê? Eu faço aquele apanhado nas 10 mais, geralmente as músicas que têm uma batida mais ritmada, 170, 180 batimentos por minuto, talvez um funkzão, né? Uma coisa assim. Você é eclético. Mas é claro, eu não tenho qualquer preconceito com música. A minha playlist vai aí do funk ao internacional, com uma salpicadinha de sertanejo, poucas, porque eu acho também que não combina muito com corrida. Eu corro com sertanejo. Mas enfim, basicamente... Nossa, tem uma playlist maravilhosa do Muvuca, daqui de Juiz de Fora, sim. Que eles têm no perfil deles, e essa playlist me treinou muito, tá? Mesmo? Que são músicas de percussão, e aí eu acho aquela que... batida, né? Pô, legal, vou procurar. Então, é isso, assim, que aí você vai, na batida da marcação da música, você vai entendendo a sua passada e a coisa vai fluindo, assim. Mas também já treinei sem música, sim, né? E existem aquelas questões, né? Eu, por exemplo, quando vou para uma prova muito grande, se vou com fone, o fone é o analógico, tá? Vou com fiozão, porque o Bluetooth nosso conectando com o dos demais não é uma coisa muito agradável, né? Então eu prefiro não arriscar. Às vezes o sinal da internet também... Bom, sim, eu baixo as músicas do aplicativo, né? Elas ficam no celular, mas se você depende da internet, com aquele monte de gente correndo, o sinal acaba, enfim, não é legal. E se largou, você não vai ficar olhando o celular para dar ok. Eu tenho como um ritual, né? Como algo que eu faço dia de semana, os 2 treinos que eu tenho, que são os menores, eu ouço podcast. Geral. Aproveitar o tempo, né? Negócios, empreendedorismo, de corrida agora, para pegar ali, né, alguns insights e tudo mais. Final de semana, música, que é o longão. Corrida, 0 música. 0, não levo nem fone. Inclusive, eu prefiro dessa forma para sentir mais o clima da corrida. E também para estar atento ao que acontece, né? Porque... Também. Principalmente se for uma corrida que não... Já fizemos, né? Corrida em morro, mato, essas coisas todas, que há uma distância maior de um corredor para o outro, né? Sim. Dentro da cidade, você acaba tendo ali os pelotões, é mais tranquilo. Mas é interessante... E até para escapar, por exemplo, de um risco, né? Você imagina, óbvio que quando a gente faz uma prova, a organização isola da rua, né? Sim. Mas nem sempre é interessante ou é possível deslocar o trânsito. Sim. Então há, por exemplo, provas em que a gente divide a via com o carro. Então, numa mão vão os corredores, na outra mão está o trânsito. Se vem alguém, um motociclista, um motorista desavisado e tal, estar com o fone pode. Né, fazer a diferença também, né, na hora de evitar um acidente. Eu já tive uma prova em Búzios que foi muito ruim, Búzios no Rio, foi muito ruim exatamente por isso. Não era uma prova que talvez a prefeitura se organizou, os organizadores, a gente correu no meio da rua e a gente chegava na Rua das Pedras, num horário de maior movimento, as pessoas estavam andando, passeando, curtindo e a gente correndo no meio, nada, uma coisa muito aleatória. E aí a gente, né, vai para um lado aqui do abacaxi. Porque o abacaxi faz parte do seu perfil nas redes sociais, por ritual, superstição, paixão gastronômica. Por que o abacaxi?
Na verdade, assim, porque o gosto por abacaxi, ele existe, né? E na hora da gente construir o perfil ali, colocar a bio no Instagram, eu falei assim, bom, eu sou um glutão, eu gosto de comida, né? Então eu tô colocando aqui a música que eu gosto, a minha profissão, os meus interesses, né? Pessoais, por que não colocar o que eu gosto também, né? Gastronomicamente falando. E aí eu taquei o abacaxi porque realmente a minha relação com o abacaxi é de exagero até. Gosto de abacaxi na salada, gosto de doce de abacaxi, suco de abacaxi, e aí, enfim, aqueles pratos, né? Aquela polêmica da uva passa, talvez as pessoas se colocam, vai abacaxi. Pode botar o abacaxi. Faz arroz, vai temperar, fazer um arroz com outras Bota coisas, abacaxi. coloque abacaxi, vai fazer uma sobremesa, uma torta pro seu aniversário, com certeza vai ser de abacaxi, e enfim, é só por isso, eu não tenho também nenhum desespero, meu Deus, hoje não comi abacaxi, meu Deus, não, né? Mas até as porcarias, né? Balinha que a gente compra na rua, de abacaxi também. Tá. Que eu levo, inclusive, para as provas, porque as balas vão no bolso, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Pré-prova, alimentação pré-prova, você tem alguma alimentação Rodrigo, mais certa, assim, que te deixa tranquilo? Eu sou intolerante à lactose. Ainda então, tem isso. pré-prova, uma semana antes, eu passo longe de qualquer derivado de leite, porque, enfim... A gente sabe o que acontece, né? Quando a pessoa é intolerante à lactose, né? E quando a pessoa corre. Quando a pessoa come mamão com leite condensado Rodrigo, a gente e vai pro trabalho, como é que é? Dá problema. Dá problema? Dá problema. Eu não sei quem fez isso não, mas dá problema. Não, foi um amigo meu. Um amigo meu que me contou onde eu faço fortalecimento, musculação. Bom, a gente precisa conversar com ele. Ele me contou que comeu mamão com leite condensado. Então, esse tipo de coisa a gente evita, né? Mas também não deixe de comer carboidrato antes da prova. Então, geralmente, na véspera de uma prova importante, a gente faz uma refeição com macarrão, com... bastante arroz, né? Nada integral, que é para, enfim, absorver rápido e tá ali disponível para a prova, né? Agora, os derivados de leite, o gelzinho com cafeína também, suspende, deixa pro final da prova, porque é um perigo. Sim, né? É uma então, bomba, assim, né? É uma bomba. A gente vai falar disso, né? E eu acho que vai ser legal. E aí a gente falando de maratona, vamos voltar um pouquinho para uma prova de 42 quilômetros, que é uma prova longa, não é simples, é um objetivo para muitas pessoas, as pessoas precisam entender que é uma evolução, né? Sim, não dá para querer começar... E já fazer uma maratona em pouco tempo. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha, vai desistir, vai fazer um investimento, porque hoje nós moramos em Juiz de Fora, e Juiz de Fora não tem uma maratona, Juiz de Fora tem uma meia maratona. Então, para quem é da nossa cidade e de cidades também menores, que Juiz de Fora, que já é uma cidade, né, média aí, tem que viajar para fazer maratona. Sim. E aí, poxa, você chegar lá e não completar, rola assim uma frustração. E aí, falando das maratonas, você fez 2 até então, eu também fiz 2 até hoje. Qual que foi o momento mais difícil das suas maratonas? Que você considera os momentos... A preparação. O ciclo. A prova é ótima, o problema é o ciclo, entendeu? Quando eu falo em passar vergonha, até pra gente, né, não deixar margem para outras interpretações, é passar vergonha não no sentido de não completar, mas é de passar mal, é de se machucar... de passar o recibo de que você realmente falhou consigo próprio. Não é nenhuma vergonha com os demais, é consigo mesmo. Porque, assim, o ciclo da maratona é aquele que vai te colocar conhecedor dos seus limites, né? Então, eu geralmente acredito que todo mundo que começa a treinar para uma prova longa vai escalando a quilometragem. Então, a gente começa com 10, na semana seguinte 12, 14... 16, volta no 12, enfim. E aí você vai aumentando. Depois que a gente passa aí do 18, do 20, a gente corre por final de semana uma meia maratona e mais um pouco. Sim. Para além dos treinos ao longo da semana, que geralmente, no meu caso, são treinos de 8
No máximo 10 quilômetros. Então, assim, você faz 2 treinos durante a semana e vai fazer um longão com 20, 22, 24, 26, 30, 36 é o último treino. E aí, necessariamente, você precisa acordar muito cedo, porque você correr, eu particularmente, correr com rua tumultuada não me agrada. A mim também não. Porque você tem que ficar desviando de carro, tem que ficar desviando de um monte de coisa. A gente não tem, ao longo da semana, tempo suficiente para duas horas, né? Ou mais um pouquinho, porque tem o deslocamento, você chega em casa, toma banho, toma café, então tem essa... Então, ao longo da semana, às vezes a gente não tem, ninguém é herdeiro, né? Não. Eu, pelo menos, não sou, então não dá para dedicar esse tempo, então fica para o final de semana. Então, o ciclo é muito penoso, Sim. porque eu corro no sábado. Então, na sexta, não adianta me chamar para fazer nada. Eu vou dormir cedo, eu não vou comer pizza, eu não vou sair para beber. E aí os amigos vão se afastando, porque você fica o chato, aquele que nunca pode na sexta, aquele que nunca quer... E aí te chamam 1, 2, 3, na terceira, na quarta já tá cansado, quinta, quando você vê, você não tem mais aquele convívio. Sim. Ao passo que os amigos da corrida, no sábado, que vão precisar passar pela mesma situação que você, pronto, vão contigo. E aí você começa a sair só com o pessoal da corrida, enfim. Então, eu acho que essa transformação, ela é muito... Ela é muito difícil se você não tiver, né... uma cabeça boa, muito certo daquilo que você quer, né? De repente ver os seus amigos ficando amigos de outros amigos, porque eu sou ciumento. Então, o Instagram me mostra que tá saindo e não me convidou. Eu gosto, inclusive, que me convidem para que eu possa falar não, mas não deixa de me chamar, não. Entendi. Então, assim, né? Essa parte eu acho que é a mais difícil. Aquele dia que você levanta e tá chovendo, e você fala assim, nossa, não vou. Mas aí, se eu não for essa semana que vem eu vou ter que, enfim, dar um grau maior. Então, essas contas eu acho que são penosas. Na prova, não. Na prova você tá feliz, a adrenalina tá lá, todo mundo correndo, gente batendo palma, você tá felizão. Aí é só festa. Vai chegando no final. Não sendo resgatado pelo ônibus, tá tudo certo. Você já foi resgatado pelo ônibus? Graças ao bom Deus, não. Aliás, é meu maior medo. Ser resgatado. Quando as pessoas me perguntam assim, qual é o seu objetivo de prova? Quanto tempo você vai fazer? Subir alguma coisa? Eu falo, não, gente, eu só não quero ser recolhido pelo ônibus. Não ser recolhido pelo ônibus já está de bom tamanho. Bom. Então, você nunca pensou nessas provas maiores de 42? Eu não estou falando nunca pensou, mas nunca teve uma grande possibilidade de você desistir durante a prova? Ah, não. Diminuo o ritmo, vou no trotezinho, sinto que estou recuperando e vamos embora, né? Muito bom. Essa prova especificamente, quando eu cheguei lá pelo quilômetro 30 e... antes dele, no 25, 26, eu encontrei com um amigo que estava sentindo a perna. E aí eu fui correndo algum período de olho nele para saber se eu parava ou não, porque o meu medo de parar e perder o ritmo era grande. Ali nos 25, na beiradinha dos 30, eu falei assim, eu paro, eu não paro, poxa, sacanagem se eu não parar para ajudar, como é que eu vou fazer, né? E aí eu falei assim, não, vou parar. Eu também já estava com a cabeça naquela assim, não, você está cansado, tal. Aí parei, né? Conversei um pouquinho com ele, ele falou assim, vai embora. Fui, mas aí eu dei aquela sentida. Aí dei a sentida e falei assim, nossa, vamos lá. Aí recuperei, mandei um gelzinho já com cafeína para dentro. Respirei fundo, foi. Aí quando chegou lá pelo 32, eu senti que a perna estava começando a querer puxar. Aí eu falei assim, deixa eu reduzir o ritmo, porque se eu forçar agora, eu não termino a prova, porque vai vir cãibra. Sim. Então você diminui, se precisar, dá uma alongada. Graças a Deus nunca aconteceu, mas assim, é melhor reduzir que parar, né? Sim. Então essa... para mim, o quilômetro 38 é o quilômetro que marca bem, assim, porque a gente ainda tem 10% da prova, 4 quilômetros para correr. E ela arrasta, né, muita Rodrigo? coisa, né? Corre 100 metros. Corre 500 metros. Exato. Você não chega, né? Mas eu concordo com você que, assim, o mais difícil no ciclo de meia, de maratona, de quem está começando a correr e vai fazer uma prova de 10, o mais complexo, desafiador, não é no dia.
é o ciclo, né? É você tudo fazer, que envolve. É você fazer toda essa abstinência, né? Renúncia das coisas. Eu também tive um ciclo aí de maratona agora, que realmente eram sextas-feiras em casa, zero. Eu gosto de cerveja, gosto de vinho, tomei pouquíssima cerveja esse ano. Em agosto foi 0 cerveja para fazer a prova, então isso tudo faz muita diferença, até para melhorar o desempenho. E é muito natural também, né, sim, Rodrigo? Eu lembro de uma prova que eu corri de ressaca, gente, que tristeza. Eu acho que foi a última, inclusive, era uma prova noturna no Alphaville, aqui em Juiz de Fora, corrida do Werther. Não sei. Enfim, mas eu não bebi na prova, eu bebi na véspera. Que bom, né, que não, na prova. eu bebi na véspera, porque como a prova era à noite. Ah, sim. Então, assim, a gente sai na véspera, vai dar tempo, eu e uma amiga minha, a gente tomou todas, eu acordei daquele jeito, e enfim, eu não sei como eu sobrevivi para contar a história, né? E aí, por ter feito essa loucura, eu entendi que não dá realmente para correr de ressaca, né? Não dá. Já fiz isso também, com certeza. Acontece, até inclusive a minha prova em Buenos Aires, que teve várias situações no dia, foi também uma prova que eu fiz no meu penúltimo dia de Argentina, depois de passar por Mendonça e Buenos Aires. Como você não toma monte de vinho, como não você não come carne, como você... Mas assim, é um aprendizado, assim, se for viajar para fora, para correr, que faça a prova no começo e depois vai curtir. Aliás, eu gostei muito, viu? Que percurso bom, né? De Buenos Aires, né? Nossa, também gosto. sensacional. Gostei bastante. Plano, asfalto sem buraco, bonita, você não preocupa. Uma cidade bonita. Eu confesso para você que essa é uma questão que não me pega. Quando as pessoas falam assim, nossa, você correu um lugar maravilhoso, fui fazer essa trilha em Búzios, gente, não vi absolutamente nada, porque eu olho pro chão, porque eu morro de medo de pisar no buraco. Então, eu corro olhando ali os próximos 20, 30 metros. Não, existe uma história curiosíssima, porque recentemente a gente fez uma prova no Rio, e as pessoas falaram assim, nossa, quando eu estava passando ali pela roda gigante, eu falei, gente, mas teve roda gigante dessa vez? Eu não lembro de ter passado pela roda gigante. Gente, não é possível que eu tô tão louco assim que eu não vi uma roda gigante. Não, eu não vi uma roda gigante. É uma das maiores rodas gigantes do Brasil. E eu não vi, e eu não prestei atenção. Maior, mais alta. E o mais curioso, né? Quando a gente entra no site para pegar as fotos, adivinhe? Só roda gigante e você lá. E eu não vi. Incrível, hein? Não vi. Realmente. Não vi, não presta atenção. Eu gosto de curtir. Claro que tem todo um cuidado, principalmente quando é terrenos, né? Quando é montanha e tudo mais. Gato escaldado tem medo de água fria, né, Rodrigo? Eu já lesionei muitas vezes o meu tornozelo. Nunca correndo. Ótimo. Nunca, porque eu acho que quando eu corro eu presto atenção. Eu geralmente torço o pé na rua, nessas pedras portuguesas horrorosas na cidade, aqui no centro, então, ali na Rio Branco, devia ser proibido de ter pedra portuguesa, que a gente tropeça, enfia o pé no buraco, enfim. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu, e aí são 15, 20 dias, um mês, longe de treino, com fisioterapia. Atrapalha muito. Beijo, Maricília. Maria Cecília, minha filha, ela... Conheço também de época de colégio da época também, de colégio né? também, ela ajuda um bocado. Não, ajuda. Né? E aí a gente, seguindo aqui com o corredor, né? Você escolhe tênis de corrida, você olha isso por preço, por propaganda, por... Como é que é a sua escolha do tênis e quais acessórios você acha fundamental para a corrida? Rodrigo, em função dessa facilidade em torcer o tornozelo esquerdo, eu geralmente escolho tênis com uma base mais larga, que me dão sustentação nesse movimento. Uhum. Então, é um tênis que, de repente, dá uma sustentação melhor. Paralelamente a essa questão da base larga, então, esses tênis, por exemplo, de placa, eles geralmente são mais estreitos, não sei se você já observou. Então, já vi. Eu nunca usei. Eu não me arrisquei a utilizá-los em função disso, porque são tênis muito estreitos e eu tenho medo realmente de virar o pé. Então, a primeira determinante para a escolha de um tênis é base larga. Óbvio que a gente vai olhar também a questão do solado, uma espuma, né, mais responsiva, etc, etc. Tem uma marca que eu gosto muito, mas que eu deixei de usar porque o custo-benefício não valia a pena. Eram tênis muito caros e que duravam muito pouco.
Mas você não vai falar a marca? Que não Ué, tem a gente problema. pode, depois a pessoa fica com raiva de mim. Não, mas a marca ou vai as ouvir pessoas- ou ela vai te mandar um novo ou as tênis. pessoas vão me ver correndo e falam assim, olha lá, falando no podcast que não usava, Aí você vai falar e assim, agora... porque assistiram um podcast E que eu é tô muito patrocinado. famoso e eu tô patrocinado, porque o que mais tem na rede social é isso. Pessoas que não gostam do produto, mas são patrocinados por ele. Bom, então vamos lá. Vamos falar Durante marca. muito tempo eu corri com Ultra Boost. Tá. Mas à medida que a distância dos treinos aumentou, eu achei que não valia mais a pena utilizar o Ultra Boost, porque ele acabava muito rápido e a compra era muito, muito frequente com um preço que não é tão interessante você pagar com essa frequência. Essa é uma coisa. Então eu fui testando outros tênis. E aí eu cheguei no Nimbus. Da ASICS. Da ASICS. Então eu troquei Adidas por ASICS. Tá. E hoje é a minha opção. ASICS, tá. Eu corro com ASICS. E aí eu faço um revezamento de tênis também, porque eu acho que isso é importante. Óbvio que quem está começando, você não vai ter tanto tênis assim, mas a gente que já tem uma estrada na corrida, você tem uns tênis mais antigos, uns mais novos, e aí você vai intercalando. Eu tento não fazer, né, treinos seguidos com o mesmo calçado e tal, mas o Nimbus é um tênis que eu uso bem. E também não compro o da temporada. Ah, não, porque é sempre o... Eu sempre compro do ano anterior, porque aí o preço é mais barato, você segura. Ou então também compro, por exemplo, para treinos mais curtos, a linha menos... a linha abaixo, né? Então, Também abaixo da do ASICS. Nimbus... abaixo do Nimbus tem um outro modelo, Tem que é ali. o Cúmulo, se não me engano. Cúmulos, sim. Que é nome de nuvem também, né? E ele é sensacional. Ele tem a base larga, é tudo que eu preciso. Já corri com fila, gosto muito. Inclusive, para trilha, eu corri muito com fila e gosto. Para prova também. Essa maratona, se não me engano, eu corri de fila. Esses 42. Enfim, tem que olhar nas fotos. Mas muito bons também. Agora... O meu preferido é o Nimbus. Eu uso hoje, eu era ASICS, corri muitos anos com ASICS, mas hoje eu sou Olímpicos, tenho usado o Corre 4, que me ajudou muito nesse ciclo aí. É um tênis leve, bem legal, que realmente encaixou bem aí. Nunca usei. Muito de bom, repente vale muito a bom. pena. E um custo-benefício legal, tá? Se você for ver o preço dele, vale a pena. E aí vamos partir para umas histórias um pouco mais engraçadas, um gente. pouco mais... complexas de todo o Não corredor. tá acabando, não, gente? O Tá horário, quase gente, fugir acabando. disso. Vamos contar de algum perrengue, alguma história engraçada pela qual Rodrigo. ou pelas quais você já passou, Luiz Felipe. Eu acho que o maior perrengue de todo corredor é o medo da dor de barriga, isso inevitavelmente. Perfeito. E, enfim, é pra falar de dor de barriga? É Então, pra falar, tem não, da várias dor histórias. de barriga é pouco. Mas, o que gente, aconteceu né, a gente- pós dor de barriga? Não, eu faço o possível para não tê-la, né? Todos nós. Para não tê-la, mas você está ali em movimento durante muito tempo, né? Então, eventualmente acontece de você ter dor de barriga. E eu já passei muitos apertos do tipo, houve uma meia maratona no Rio, em que eu fui na excursão, por exemplo, e o organizador da excursão, Rubinho, uma pessoa muito querida, corre pra caramba também. Corre. Rubinho é um exemplo, assim. Tá na Via São Pedro, inclusive, todo final de semana, fazendo foto do pessoal. Dá um oi pro Rubinho, gente. E o Rubinho pegou, eu comecei a ter dor de barriga, eu falei assim, nossa, eu vou esperar todo mundo descer do ônibus, uso o banheiro do ônibus e tá tudo certo. Qual não foi o meu desespero quando o Rubinho falou assim, olha, gente, inclusive, nós não vamos usar o banheiro do ônibus porque ele vai precisar ficar conosco de hoje para amanhã, não vai ter como fazer higienização e para voltar para Juiz de Fora, enfim, não vai ter jeito de usar o banheiro. Eu falei assim, misericórdia, o que eu vou fazer? Bom, desci do ônibus, tinha ali um forte ali perto da orla, e eu falei assim, vou lá, não é possível, né, que os soldados não vão me deixar usar um banheiro. Sim, pô. Não deixaram. Aí Ele eu era um forte, suando né? frio, Proteção, né? Ele Eu tava sou ali, muito perigoso, imagina, Rodrigo. com Nossa, uma roupa um de risco, corrida, né? A roupa de corrida, né? Com vários explosivos amarrados ao meu corpo, eu não ia poder mesmo usar. porque seria um explosivo, mas tudo bem. Mas vamos lá.
Vamos lá. Aí, falei assim, vamos, eu encontro algum lugar. E aí encontrei um quiosque. E aí eu implorei pra menina, falei assim, pelo amor que você tenha de Rastafari, me deixa usar o seu banheiro. Ela falou assim, R$25. Eu falei assim, pode ser no débito? Porque eu também não tenho dinheiro trocado, não tem dinheiro. A cagada mais cara, né? Cara, né? Mas foi bom, porque ela tinha acabado de lavar o banheiro, né? Pra você usar o banheiro de quiosque é meio complexo, Pô, porque né? o banheiro químico de corrida, pra quem nossa, não e o cheiro corre, de amônia, gente, é inviável, demais. insalubre. Mas, enfim, consegui e foi ótimo. Terminei a prova maravilhosamente bem. Algumas outras histórias não são tão bem sucedidas assim. Eu ia falar isso, foi muito bonita essa história. Eu estava, por exemplo, no ciclo para esta prova, eu acho que era o dia de 34 ou 36 quilômetros, e o percurso era saindo da universidade, passando pela 440 via São Pedro, desce até o Alphaville, depois vai até a BR e desce pelo Expo Minas, passa o posto de gasolina e vai seguindo até chegar na descida para o Jockey, né? Visualizou um pouco do... Sim. Eis que, saindo do Expo Minas em direção ao posto, eu falei assim, nossa, eu acho que tá dando ruim. Eu acho que não fez bem, o que eu faço? Não, eu acho que é só uma impressão minha, eu fiquei ansioso, tal, tô preocupado, só que a preocupação passou e a vontade não, e foi apertando, e eu falei assim... O que eu vou fazer no meio da BR, gente? Os carros passando, me vendo aqui agachado, no meio da moita, que situação constrangedora. E é só nessa hora de mais fragilidade que vai passar um conhecido, sempre, né? E aí, enfim, passa tudo pela sua cabeça. Inclusive, que eu não tinha com o que me limpar. Sim. Né? Olha que desespero. E aí a coisa foi ficando insustentável. Eu falei assim, bom... É melhor eu ir para o meio do mato que correr sujo, né? Enfim, não vale para essa situação aquilo que é um peido para quem tá cagado, né? Não vale. É melhor não estar. Mas já tivemos aqui no não primeiro... Não solte o seu peido para que você não fique cagado. Mas já tivemos aqui um caso que houve uma corridinha com... eu também, número 2 já dentro. Fiz isso. Nossa, já, enfim, tá. Vou contar também, vou contar 2 só, tá? Tá. E aí... eu peguei e falei assim, corno, o que eu faço? Eis que eu olhei, então, chegando já ali na descida para o Jockey, onde ficam aqueles caras que geralmente esperam por caminhão para ajudar a descarregar e tal. Não tinha ninguém ali, graças a Deus, no dia também, para me ver passar essa vergonha. Caroline e Jonathan, que estavam correndo comigo, seguiram. Eu deixei que eles seguissem também, né? Eu falei assim, vou ali. Aí tinha uma manilha, né, para escorrer a água da chuva. O mato estava alto. Eu falei assim, aqui é o local, ninguém vai me ver, tá tudo certo. E ok, foi. Né? E eu falei como assim, se estivesse em casa. Não, né, gente? Porque, mas enfim, foi ótimo, resolvido e tal. Eu falei, e agora limpa com o quê? Aí você vai tirar a meia? Não dá. Porque eu ainda tinha talvez 10, 12 quilômetros para correr, sem meia, ia dar bolha. Sim. Era um dia mais frio, olhei para a minha mão, tinha um manguito. Eu falei assim, manguito, é você, querido. E aí, enfim, usei o manguito para me limpar. Perdi o manguito, eu estava estreando este manguito. Poxa. E fui embora. Quando eu encontrei Carolina, né, alguns metros à frente, talvez 1 quilômetro ou 2, ela já tinha estranhado o meu sumiço. Ela falou assim, o que aconteceu? Você tá sem manguito? Aí ela já começou a rir, obviamente, ela entendeu o que tinha acontecido. E ok, foi tudo bem, tudo certo. Deu tempo. Agora eu vou contar pior, que é quando não dá tempo. Quando não dá tempo. Estava eu correndo também, numa outra circunstância, vi que tinha uma falha na cerca que era interessante para que eu atravessasse e procurasse um mato. Só que vinham outros corredores que eu não conhecia e eu fiquei constrangido. Aí eu falei assim, deixa esse pessoal passar, mais pra frente eu passo por baixo da cerca e encontro o meu matinho com tranquilidade. A essa altura, eu já tinha adotado a prática de levar uma pochete com lenço umedecidos. Então, quem me vê correndo pela Via São Pedro pode ter certeza que tem um lencinho umedecido ali na pochete ou no bolso, eu não corro mais sem. Uma boa dica. Dudu,
Um amigo meu me ensinou isso. Inclusive, corre pra caramba, tá? Também. Dudu faz um... Ó, que isso. Com lencinho. Com lencinho. Ele leva. A filha dele era pequena, nenenzinha, então ele tinha lencinhos e ele me ajudou algumas vezes nesse sentido. Ah, eu tenho lenço, tá no carro, leva com você, enfim. Agora eu levo os meus próprios lenços. E aí eu falei assim, vai dar tempo. Rodrigo, eis que as pessoas passam por mim. Eu falei assim, bom, agora chegou a vez de eu passar por debaixo da cerca. Só que era uma cerca de arame farpado. Eu não calculei o tanto que eu tinha que baixar. E a vontade de E a chegar do outro lado ali, tava, você arrepiando, né? Exato, Segurando, né? Exato. Meu filho, a hora que eu passei por debaixo da cerca, que o arame arranhou as minhas costas, eu não segurei. Foi ali mesmo? Foi. E aí eu falei assim, nossa, que situação, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí eu lembrei que eu tava com, para além da bermuda, de compressão, eu tava com uma cueca de compressão. Nossa, era uma paçoca, uma coisa assim, nossa, deprimente. Eu falei assim, então vou tirar, né? Vou tirar. Procurei uma moita mais discreta, mais alta. Eu falei assim, é agora. Tirei a bermuda, olhei para ver se não via ninguém. Graças a Deus a gente corre às 6 da manhã, tem pouca gente. Eu falei assim, vou ter que tirar a cueca. Fica pelado aqui, nesse mato, mas, né? Correndo o risco de alguém, né? Me ver nessa situação horrorosa. E aí, tava tirando tudo delicadamente para que nada acontecesse e tal. Mas a cueca é de compressão. E ela é uma cueca com elástico. Eu não preciso falar o que aconteceu. Que delícia. E aí, meu filho, foi uma desgraça, sabe assim? Haja lencinho umedecido. Enfim, lencinho, limpei a água que eu tinha levado para hidratação. Um banhozinho ali. Né? Me limpou, mas não tirou o cheiro, né? Sim. E aí terminei, né? Eu tinha que voltar, Tava lá. né? Você já foi, o que você faz? Volta. E aí eu tirei o tênis, estava descalço esperando os meus amigos terminarem o treino e eles disseram assim, Felipe, mas o que está acontecendo? Machucou o pé? Eu falei assim, não, eu tive que tirar o tênis porque a situação, contei tudo, todos riram muito. E eu falei assim, agora como é que eu faço para voltar? Porque eu estava de carona com eles, sim, inclusive. Fedendo. Né? Enfim, abrimos todos os vidros do carro, fui... ajoelhado no banco de trás, que era para não encostar em nada também, e as pessoas que me viram pelo caminho não deviam estar entendendo nada. O motorista com a cabeça pro lado de fora, o carona com a cabeça pro lado de fora, e o maluco, entendeu? De joelho no banco de trás. Eu falei assim, essas pessoas não são normais. Não, né? Isso aí é o nosso terceiro episódio com situações assim. Então, corredores é super normal passar por isso. Tem uma influencer de corrida em Juiz de Fora, Jaciara, Cafofo, não sei se ela usa mais Cafofo, enfim, o arroba dela, posto, quando o episódio for para, eu coloco o arroba dela embaixo. Ela tem uma história de amor com a van, porque ela corre ali na beirada do Paraibuna, e é um clássico ela parar na van. Ela gosta ali, vai na van, resolve eu não e sei, continua. é o que a gente chama de Bluetooth, né? Chegou perto, minha filha, Ela já... liga, você vai. Que bom, prático. Nossa, eu ia falar uma besteira aqui, mas... Isso aí, vamos lá. Já falou muito, né? Muitas besteiras. Tá vamos Eu ia fazer um trocadilho com Bluetooth. Quer fazer? Não, quero não. Pode continuar. Tá. Você faz no off. A gente já falou aqui sobre a questão, né, inicialmente da saúde mental, né, na corrida e a certeza que você tem aí, né, na questão da saúde mental, a corrida como uma ferramenta, né, um apoio. E é isso aí mesmo, você enxerga a corrida como realmente sendo um apoio à saúde mental, você falou do burnout. Como é que você enxerga essa conexão? A ponto de quem convive mais intensamente comigo perguntar, você está correndo? Porque você está insuportável hoje. Legal não, interessante. Né? A minha mãe adora me perguntar se eu estou correndo, né? Porque a gente costuma não ter filtro com quem é mais próximo, com quem a gente ama. Sim. E aí a minha mãe e a minha irmã caçula me perguntam, você está correndo? Você correu hoje? Nossa, porque está insustentável estar perto de você. Eu falei assim, não, realmente. E geralmente quando eu tô num nível maior. Num nível maior, porque tem dia que nem a gente se suporta, né? Bom, sim. eu passo por esses dias, eu tô cansado de mim mesmo. Acho que todos nós, mas é interessante, porque eu entendo que a corrida faz parte da nossa
saúde como um todo, somos seres integrais e eu acho que Saúde coletiva, né? Exatamente, eu acho que faz toda a diferença. Tem uma próxima prova? Para não morder as pessoas, corra. É uma boa, é uma boa. Tem alguma próxima prova? Alguma prova já na verdade eu tô indo buscar o kit da Pampulha. Tá. Tô E indo buscar correr? o kit porque não sei se vou dar Que é daqui, conta. o quê? A gente tem dos novembro, 18 é daqui 3 quilômetros, é a semanas. primeira semana de dezembro. Exatamente, 2, Eu 3 tô treinando semanas. maravilhosamente bem, assim. Nossa. No auge, Sucesso. tá no auge. Tá Legal. aí Jonathan que não me deixa mentir. Tá. Deve ter uns 15 dias que ele não recebe meu treino. Boa, hein? Porque Parabéns. eu não mando. Parabéns. Eu não mando a foto do relógio, porque o relógio não registra o treino que a gente não você faz. corre. Esses relógios, eles têm isso mesmo. Você não faz, ele não registra. Mas eu vou. Eu vou, mas vou consciente de que se também não der, corro aí 5, 6, 7, dou uma caminhadinha. Lá são 18 quilômetros. Lá são 18. Tomara que não chova. Você já fez, tá aqui, né? Eu faço a referência. Pampulha desde 2016, essa é de 16, não é? 17. 17. Então, 17, 18, 19, pandemia a gente não Teve fez, pandemia, enfim. sim. De 17 para cá eu fiz legal. todos os anos. Muito legal, não sabia. É a prova da qual eu mais gosto, eu mais faço questão de correr. Então, assim, vou para buscar o kit, corro 5, caminho, corro outros 5, termino a prova, sei lá, em 2 horas, 2 horas e meia, 3 se precisar, mas vou. Mas vai chegar. Mas eu já tô consciente que não vai ser ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte do né? da nossa vida de corredor. Se não né? chover melhor, porque lá quando chove e o sol lá vem de manhã, abafado, vem aquele bafo do Lá asfalto, é muito abafado, bem Belo puxado. Horizonte. A minha melhor meia eu fiz em Belo Horizonte esse ano. Foi uma boa meia, que é a Lá volta também, da Pampulha. e mais aquele Mais pedacinho do zoológico. Mais zoológico. Luiz, antes da gente terminar, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores dessa primeira temporada. Agradecer ao Bom Brasileiro, Padaria Artesanal e Cafeteria, onde a gente está gravando Eles vão te excelente proibir lugar. de me chamar de novo, inclusive. Não, censura. com certeza não. São excelentes, é uma excelente casa, a gente está muito feliz aqui. A Ultramove, treinamento funcional e corrida. O Glaucio esteve aqui no episódio número 1, então é uma pessoa também, é o meu treinador, está patrocinando essa nossa primeira temporada. E corre, né? Corre, ele contou aqui da ultramaratona, 246 quilômetros que ele correu. Ludmila Riani, nutricionista, nutrição clínica e esportiva, 15 anos de experiência, minha nutricionista e esposa, então aqui fica também um carinho maior aí, um amor, porque realmente eu sei que fez diferença nessa minha evolução, nesses anos aí todos de corrida. De você também, se não seguir o protocolo. Temos aí claro, ali, né, casa de ferreiro, espeto de ferro, porque realmente faz diferença e realmente eu sigo, eu sou um cara bem metódico. E a Prana Consultoria Vitalidade Empresarial, que ajuda empresários a organizarem a empresa por dentro com clareza, performance e resultado. Cássio, muito obrigado. O Cássio também é um cara que corre, é um cara que incentiva seus colaboradores a correrem. Consultor de empresários que também faz com que eles Inclusive, existe um programa, né, de produtividade que os funcionários a cada quilometragem ganham aí uma bonificação salarial. Não dá essa ideia pro Cássio, de repente o pessoal vai gostar. Não, tem algumas empresas, né, com esse movimento e eu acho bem interessante, com cuidado, com orientação adequada. E Luiz, para a gente finalizar, né, eu queria que você que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo, nos assistindo, nas plataformas e sonha em correr e alcançar os objetivos no esporte, como aqui a gente já alcançou as maratonas que a gente fez, né? Na mesa aqui nós temos 4 maratonas e tantas outras corridas. Deixar um recado para as pessoas, para que a gente realmente conscientize e fale do esporte da melhor maneira. Quer correr? Corre. Corre no seu tempo, do jeito que dá, com o tênis que você tem, da forma que é possível, né? A gente, às vezes, fica, não tenho tênis adequado. É óbvio que equipamento ajuda a gente, mas quem corre somos nós. Então, quer correr? Vai no tempo certo, respeita seu corpo, procura um profissional, porque eu acho que orientação é tudo. Se ainda assim a orientação não for, de repente, tão possível, não exagera, né? Não vai querer bancar o super-herói, porque vai dar ruim, né? Mas só vai, né? Assim, mas eu corro devagar. Não existe correr devagar. Cada um corre no seu tempo, do jeito que é possível, né? E se você está correndo um pouquinho ou muito, você já está aí dentro de uma parcela da população que é muito pequena. Sim.
Eu não sei quais são as estatísticas, mas quem tiver interesse, dá um Google aí para procurar saber. Acho que mas é menos pouquíssima de 1% gente da população mundial, né, vai correr uma maratona. Então faça por você, ou faça para deixar a cabeça tranquila, faça para que você emagreça, faça... Enfim, quaisquer que seja o motivo, correr é muito bom, é muito saudável, é positivo e, enfim, só tem benefício. Muito bom. Muito obrigado pela presença, pela participação. Foi tranquilo, achei que você ia me constranger mais com essas histórias. Não, a gente está terminando. Porque o Rodrigo sabe de coisas que, enfim, mas graças ao bom Deus, ele não perguntou. O off a gente deixa pro off. A gente está terminando o nosso 3º episódio. Agradeço mesmo a participação, agradeço quem está nos acompanhando. Espero vocês no 4º episódio do Café com Medalha. Como diz a nossa canequinha, medalha no peito e café na mão. Posso levar essa para casa? É sua. Arrasou. Obrigado, gente.